Graça e paz de Jesus sobre a sua vida, amém? Será que você pode dar uma salva de palmas mais uma vez para essa turma da adoração? Mas você pode fazer melhor do que isso. E para o Senhor Jesus, você pode dar um aplauso ainda maior? Mais uma vez, queria agradecer aqui, pastor Edilson, a pastora Mísia, por estar nos recebendo aqui nessa casa. Que bênção, conheci a fama, agora os meus olhos veem vocês. Já vou mandar minha turma aqui do Sertão fazer um cursinho para a hora aqui dos dízimos e ofertas com a pastora Mísia, que eu vou te falar, viu? Meu Deus do céu. Se você não deu, eu vou te falar, você não está certo da cabeça, não. Não está. Te deu tanto desafio bíblico para você se mover em fé e ser um semeador. Que bênção, pastora. Muito obrigado. Maravilhoso. Então, irmãos, meu nome é Inar, eu sou um dos pastores da Central de Belo Horizonte, uma igreja batista, uma igreja que já existe há 63 anos, uma igreja que durante 40 anos viveu como uma igreja bíblica, uma igreja séria, uma igreja família, respeitada, com integridade, mas uma igreja também que não colhia, uma igreja que não avançava. E é engraçado porque, dependendo, na hora do louvor, a gente até canta e talvez até acredite, mas parece que na nossa prática diária, parece que nós encontramos justificativas para não avançar, para não crescermos. Parece que às vezes a dor de termos que avaliar aquilo que fazemos diante de Deus. Eu não estou dizendo apenas números, mas em todos os sentidos da vida. Se nós não temos alvos, não temos objetivos, nós não crescemos. Nós não podemos viver a vida como aquele garoto que cansou de ser ruim de dardo. Já viu aquele jogo de dardo, que você pega um dardo assim e joga no alvo? E aí você tenta acertar o centro, não é isso? Ele cansou de ser ruim nisso. Sabe o que ele começou a fazer? Ele pegava o dardo, jogava na parede e depois desenhava o alvo. Ele sempre acertava. Isso não funciona. Acabamos de cantar, eu serei pai de multidões. Será que você realmente quer isso? Será que você realmente está buscando isso? Sabe, isso é muito importante. A nossa vida como igreja, eu não estou falando aqui apenas de números ou quantidade, mais uma vez, mas a nossa vida no dia a dia, o nosso cristianismo, a nossa vida de fé, de prática, mudou a partir do momento que nós entendemos o que multiplicação, o que avançar, o que multidões. Quando Deus fala para Abraão, que ele seria pai de multidões, para ele olhar para as estrelas do céu e tentar contá-las, se é que ele podia, Deus estava falando de multiplicação. Essa é a linguagem de Deus, essa é a operação da aritmética favorita de Deus. E é para mim curioso, eu não sei se nós temos aí uma apresentaçãozinha que eu mandei, só para te ajudar, se não tiver não tem problema. Isso. Aqui, queria te estimular você a tirar uma fotozinha, se você quiser. Esses 3 pastores trabalham em tempo integral na nossa igreja, apenas para servir você. Eles não têm nenhuma outra função na nossa igreja, a não ser compartilhar princípios, valores, materiais, treinamento, qualquer coisa que seja útil para a sua igreja gratuitamente. Tá certo? Tudo que nós produzimos nesses 23 anos, trabalhando com células, com pequenos grupos, está à sua disposição. E com eles você pode marcar uma conversa, tirar dúvidas. Tem um pessoal aqui de Petrolina que queria fazer um seminário do DNA aqui, para poder ser um pouco mais treinado. Eles são as pessoas certas para você procurar. E o próximo slide se você quer ir direto lá onde estão os recursos, não quer conversar com ninguém. Sabe aquele negócio de você entrar na loja e só está dando uma olhadinha? Você não quer, Você não quer que ninguém te atenda? Então, se você não quiser que ninguém te atenda, vai direto nesse link aí, vai estar tudo lá, gratuitamente para você. Todos os nossos materiais, lições de células para 20 anos. Aí vai ter todos os nossos materiais de preparação de líderes. Vai ter tudo que você quiser, está aí, só você explorar. Espero só que você use, tá bom? Vamos lá? Vamos para as coisas. Conseguiu pegar? Beleza? Então podemos seguir em frente? Isso. Passa para mim, então, o assunto nosso dessa noite. Eu quero conversar com vocês sobre multiplicação. Quero conversar com vocês sobre princípios para um milagre.
Sabe, multiplicação sempre é um milagre. É um milagre que vem do coração do nosso Deus. O nosso Deus que é cheio de compaixão, de misericórdia, que quer alcançar não alguns, não muitos, mas todos. O meu Deus, o nosso Deus, escreve na sua palavra que Ele quer que todos sejam salvos. E é um número muito grande, né? É muito grande. É maior do que qualquer coisa que a gente possa pensar. Quando eu começo a pensar em multiplicação, eu me lembro logo de Gênesis 1, 28. Sabe, essa foi a primeira palavra de Deus para o ser humano. Deus poderia ter dito qualquer coisa. Você já parou para pensar nisso? Primeira vez que Deus vai se comunicar com o ser humano. Ele poderia ter dito, eu te amo. Eu tenho um plano maravilhoso para a sua vida. Tudo isso estaria correto. Mas o que ele diz? Gênesis 1, 28, não sei se está aí na sua tela, né? Mas se não, você abre a sua Bíblia para você conferir bonitinho. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Sejam férteis e multipliquem-se. É uma bênção para cumprir um propósito. A bênção de Deus, ela nunca vem esvaziada. A bênção de Deus não é um fim em si mesmo. Deus sempre tem um propósito naquilo que Ele faz. Sempre, todas as vezes. Né? Nós, então, fomos abençoados por Deus fomos abençoados por Deus para multiplicar. Para multiplicar, Deus poderia, de novo, ter falado qualquer coisa. Mas Ele deu uma bênção, uma ordem, multiplicar. Claro, Ele estava falando sobre filhos, sobre procriar, sobre enchermos a terra. Mas esse princípio, ele vale para todas as coisas. Não apenas para a procriação, para a perpetuação da espécie humana. Em todas as áreas, desde o início, nós somos desafiados a devolver para Deus multiplicado aquilo que Ele nos entrega. Se Ele nos dá vida, nós multiplicamos vida. Se Ele nos dá dons, nós multiplicamos dons. Se Ele nos dá recursos, nós multiplicamos recursos. Se Ele nos dá amor, nós multiplicamos amor. Em todas as áreas. Biologicamente, pastor Edilson também, médico, né? Então, é bom que, se eu falar alguma bobagem, porque o meu conhecimento vem só de fazer pesquisa, nesse caso aqui, não é? Mas até onde eu pude aprender, você começou a sua vida no útero como uma única célula. E a partir daí, essa única célula se multiplicou e originou uma outra célula, se tornou duas, que também se multiplicaram, se formaram então 4, e assim sucessivamente. E não só isso, você continua vivo hoje, porque o seu corpo continua multiplicando células sem parar. Não é? Dizem que não é tão simples assim estimar quantas células um corpo adulto produz, mas crê-se que, em média, 300 milhões de células por minuto são geradas no seu corpo. Cerca de 430 bilhões a cada dia. E essa é a ordem de Deus, multipliquem. Uma ordem que já vem carregada com a bênção para que nós possamos cumprir essa mesma ordem. É a bênção de Deus que nos capacita a multiplicar. Não é apenas o nosso próprio esforço. E é por isso que nós falamos de multiplicação na nossa igreja. Não apenas multiplicação de células, mas multiplicação de discípulos, multiplicação de trabalhadores, multiplicação de líderes, multiplicação de igrejas, multiplicação de salvação, multiplicação de justiça, de paz, de alegria no Espírito Santo, multiplicação de tudo. E a nossa missão é muito clara: fazer discípulos, levar o Evangelho a todas as pessoas, transformando-as em discípulos de Jesus. Bom, já há 24 anos nós estamos vivendo esses princípios. E, mais uma vez, a nossa igreja mudou. Mudou para sempre. Não tem volta, não tem como você experimentar esse dom e você querer voltar atrás. Não é? A delícia, não é? A sensação de viver a jornada com Deus. A vida abundante não é ter dinheiro, não é ter uma poupança, comprar uma casinha, ter um carro, fazer uma viagem. Tudo isso é muito bom. Vida abundante não é só ter um bom casamento, ter filhos bem criados. Tudo isso é legal, mas tem gente que tem isso e não tem vida abundante. Vida abundante é andar com Deus. Vida abundante é viver o propósito de Deus. Vida abundante é viver com Ele, porque Ele é a fonte da vida. Então, se nós estamos ali querendo viver a vida abundante com as coisas desse mundo, nós estamos perdendo tempo. Enquanto a gente está aqui, a gente aproveita dessas coisas. Mas nós vivemos, nós lidamos com elas de uma maneira que para nós e para todos fica claro, o nosso tesouro não está aqui, o nosso tesouro está lá.
Está lá em cima, nós estamos juntando tesouro no céu, não é aqui embaixo. Enquanto aqui não tem problema você curtir uma comidinha gostosa, um passeio, mas nós somos chamados para viver com Deus, andar com Ele. E andar com Jesus é viver milagres, é ver sinais e maravilhas, é ver conversões. Andar com Jesus é viver algo que vai além de você, é viver, sabe, algo que você nunca poderia alcançar. Eu me lembro de uma história, família Hoyt, uma história real. Se você pesquisar na internet, você vai achar. H-O-Y-T. O seu Hoyt era um militar, um fuzileiro naval americano, fortão, parrudo, atleta. E o filho dele resolve andar com ele, resolve viver as aventuras do pai, ir para onde o pai queria ir. Né? E eles juntos, eles participaram de mais de 1000 triatlons, né? Mais de 1000 maratonas na vida deles. Uma coisa muito... Eu só de falar eu já estou cansado. Detalhe, o filho do seu Hoyt nasceu com paralisia cerebral. E nós vemos um vídeo na internet, onde eles estão participando do Ironman, que é simplesmente o triatlon mais assim, exigente que existe no mundo. Eles começam com 4 quilômetros de natação, cerca de 4 quilômetros nadando no mar. Depois eles saem para fazer 180 quilômetros de bicicleta, e aí para encerrar uma maratonazinha de 42 quilômetros correndo. E esse vídeo mostra o seu Hoyt na natação, puxando o filho dele num barquinho. Uma corda amarrada no seu corpo, e ele puxando o barquinho com o menino. Terminou a prova, sai carregando. O menino, gente, devia ter uns 40 anos de idade, tá? Pelo vídeo. Sério. Bota o menino na cadeira, uma cadeira especial montada em cima da bicicleta e vai lá. 180 quilômetros de bike. Acabou, cadeira de roda especial, bota o menino ali, ó, correndo. 42 quilômetros empurrando o menino. Imagino que ele não chegou em primeiro lugar. Mas eles concluem a prova. Que eu te garanto que eu, mesmo sem ter que empurrar ninguém, não conseguiria. E no final você vê o menino lá, assim, com muita dificuldade, levantando uma das mãos, assim, com muita dificuldade mesmo, celebrando. Um menino que não consegue se vestir, não consegue ir ao banheiro, não consegue se comunicar. Mas ele viveu coisas que ele jamais poderia viver. E sabe, apesar dele ter paralisia cerebral, foi ele que pediu para andar com o pai. E o pai falou, vamos embora. E ele viveu coisas que eu e você, que temos todas as funções, nunca vivemos. Para mim, isso fala do nosso relacionamento com Deus. O nosso Deus não é o seu Hoyt, porque o nosso Deus não é forte, Ele é todo-poderoso. Ele não é só forte. Para o seu Hoyt, o filho dele era um estorvo, era um peso. O nosso Deus, para Ele, nós não somos pesados. Não faz nem cosquinha. Né? Ele pode tudo. Agora, se nós escolhemos andar e viver a vida dele, imagina se fosse o contrário, o seu Hoyt e viver a vida do filho. Ia ficar os dois o dia inteiro dentro de um quarto. Mas como o filho resolveu viver com o pai, ele rodou o mundo, ele viu tudo. Isso é a vida abundante. É isso que é a vida abundante. E essa é uma vida que fala de multiplicação. Texto para nós hoje é a primeira multiplicação dos peixes, que está lá em Lucas, no capítulo 9, dos versos 12 a 17. Acho que vai estar na tela ali, mas se você quiser conferir na sua Bíblia, eu aconselho altamente. A Bíblia diz o seguinte, ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram, manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados, e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu, deem-lhes vocês algo para comer. Ao que os discípulos disseram, temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas Jesus disse aos seus discípulos, façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo.
Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Vamos fazer mais uma breve oração? Você pode curvar a sua cabeça? Pai Santo, estamos diante da Tua palavra. Te pedimos, Deus, nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para sentir. Ó Deus, e disposição para obedecer. Ó Deus, e conformar a nossa vida à Tua verdade. Nós agradecemos, Senhor, a Tua presença aqui nesse santo lugar. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. E sabemos, Pai, que o Teu poder opera por meio de nós, para atingirmos todos os propósitos que o Senhor designou para as nossas vidas. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, esse é o único milagre, à parte da ressurreição, que é narrado em todos os 4 evangelhos. Isso já é algo que deveria nos chamar a atenção. Os 4 evangelistas só contam 2 milagres em todos os livros. A ressurreição, o fato mais importante do cristianismo, e este milagre. Esse texto nos mostra 2 soluções bem diferentes daquilo que a solução dos discípulos e a solução de Jesus. A solução dos 12 para aquele problema, eles governados por uma lógica simplista, humana, o que eles querem fazer? Eles não veem alternativa a não ser despedir as multidões. Eles simplesmente olharam para o que estava acontecendo ali, estamos num lugar deserto, tem gente demais, não temos recursos suficientes, um beijo. Cada um por si, Deus por todos. Mas Jesus tem uma solução muito diferente. Diante das impossibilidades reais apresentadas pelos discípulos, Jesus dá uma ordem para que eles dessem comida para as multidões. Eles retrucam, eles murmuram. Eles falam, que isso, Jesus, você ficou doido? A gente tem mania de fazer isso com Deus, né? Como se Deus não soubesse o que estivesse falando. O senhor não está vendo, Deus, que aqui tem 5.000 homens, sei lá, umas 15.000 pessoas? Não tem como dar comida para esse povaréu todo. Deixa eu te falar, primeira coisa, que eu e você temos que lembrar todos os dias, o que nós não podemos fazer, Deus pode fazer. Mas aqui eu quero me debruçar rapidamente em como Jesus opera essa multiplicação. Quais são os princípios que encontramos nessa passagem tão importante? Para mim, o primeiro deles é o princípio da suficiência. Princípio da suficiência. O que eu quero dizer com isso? Deus pode e quer usar o que você tem, independente do tamanho, da quantidade. Não há uma proporcionalidade aqui. Deus pode usar uma coisa pequena para fazer uma coisa muito, muito grande. Na economia de Deus, o que importa é a vontade que você tem de fazer alguma coisa com o que você já tem. De colocar o que você tem nas mãos de Deus, é a semente e o fruto. Mas talvez você vá dizer, como a pastora Misa aqui nos advertiu, a gente começa a dar desculpa. Na verdade, são desculpas, irmãos. A gente olha para o pouco, sabe para quê? Para a gente não dar nada. Eu uso um pouquinho para dizer que não dá, porque aí eu não preciso fazer nada. Eu boto a mão no bolso e ela fica lá. E quantas vezes você já disse para você mesmo e para os outros, eu não tenho dinheiro suficiente para fazer isso. Eu não tenho tempo. Essa é a favorita, né? Não tenho as habilidades. Mas eu te digo, por esse texto, o que você tem é suficiente. Os 5 pães foram suficientes. É preciso que a gente entenda que Deus não vai abençoar o que a gente amaldiçoa. Nós precisamos valorizar o que já temos. Quando desprezamos o que temos, Deus não pode multiplicar. Não porque Ele não tenha capacidade, mas isso não está carregado da sua bênção. Nós precisamos cooperar com Ele. O milagre da multiplicação não acontece com o que você não tem. O problema é que eu e você estamos constantemente olhando para aquilo que a gente não tem. E aí nunca vai funcionar. Jesus podia fazer pão aparecer do nada? Podia ou não podia? Podia. Mas Ele escolheu cooperar conosco. Em outros textos nós vemos, vai lá ver o que vocês têm e tragam para mim. Ele não está perguntando quanto que é, porque Ele não precisa de nada. Mas Ele quer nos dar a honra, o privilégio de participar. É um privilégio, mas quantos veem isso como um sacrifício? Já não tenho quase nada e Deus está me pedindo. Irmão,
Tudo que eu e você temos vem de Deus. Eu lembro de Elias e a viúva do profeta. Talvez ela esperasse que a ajuda caísse do céu. E talvez tenha caído, mas de um jeito muito diferente do que ela pensava. O profeta manda que ela junte vasilhas vazias. Ué, mas vasilha eu posso até arrumar, mas eu preciso de óleo. Eu preciso de dinheiro, meus filhos vão ser vendidos como escravos. Mas o profeta manda ela buscar aquela vasilhazinha que tinha um restinho de azeite. E enquanto ela vira aquela panelinha de azeite, não para de sair azeite. Até encher tudo. Veja bem, o milagre começou com o que ela tinha. Com o que ela tinha. E é sempre assim. E eu te pergunto, o que você tem na sua casa? O que você tem nas suas mãos? O que você tem no seu ministério? Qual a porção de fé, de dons, de talentos que Deus te deu? Quais são as pessoas que estão à sua volta? Sua família, amigos, a sua equipe? Que recursos você tem nas mãos de Jesus? Isso é suficiente para a multiplicação acontecer na sua vida, em qualquer área. Eu não estou falando apenas de missão, estou falando de tudo, da sua vida inteira. E a missão faz parte da sua vida, eu espero. Pare de olhar para a sua missão, para a sua organização, para a sua igreja, para o seu povo, para você. Pare de ficar buscando encontrar o que você não tem. Ah, se eu tivesse isso. Ah, se eu tivesse aquilo. Na minha época, que a maioria acho que não vai lembrar disso, tinha um desenhozinho da Hanna-Barbera. O Lippy and Hardy, que era um leão e uma hiena. A hiena, para ser engraçado, ela não ria. E para ela tudo estava ruim. Ela dizia, ó vida, ó céus, ó azar. Quantos crentes vivem assim? Meu irmão, minha irmã, você já tem tudo o que precisa para multiplicar. Esse é o princípio da suficiência. Para multiplicar, comece com o que você já tem. E pare de encontrar boas justificativas para não multiplicar. Mas a multiplicação requer mais do que isso. O segundo princípio, o princípio da bênção. Antes de ser multiplicado, é preciso ser abençoado. Jesus levantou seus olhos aos céus e abençoou aquele nada, aquele pouco. Ele não murmura, ele não reclama. Foi a bênção de Jesus que trouxe o potencial da multiplicação. Dar graças, ser grato pelo que se tem, é o caminho para receber o que não se tem. Jesus, ele não está ali preocupado porque a receita é menor do que a despesa. Ele pega o que tem e agradece. Ele pega o pouco disponível e abençoa. Agradeça pelo seu cônjuge. Agradeça pelos seus filhos. Agradeça pela sua igreja. Agradeça pela sua família. Seja grato pela missão que você está fazendo. Pare de reclamar. Eu não estou dizendo que a gente não pode ter uma visão crítica para crescer, para melhorar. Claro, isso é necessário. Jesus criticava, Jesus avaliava, mas Jesus não murmurava. Toda murmuração é contra Deus. Em primeiro lugar, nós temos que colocar o que temos nas mãos de Deus, pedindo que Ele abençoe. Nós precisamos consagrar o que temos, tornar sagrado. Nós precisamos dizer para Deus que isso aqui vai ser inteiramente dedicado a Ele. O dízimo é isso. O que é o dízimo, senão nós devolvermos a Deus uma parte daquilo que Ele mesmo nos deu. Nós consagrarmos a nossa vida financeira. E Deus multiplica os nossos recursos. É preferível ter pouco abençoado do que muito amaldiçoado. Para multiplicar, consagre o que você tem. Está com pouco tempo? Então invista ainda mais tempo com Deus. Você está, sabe, você tem um dom, um talento, consagre isso a Deus. Assim, parece que tem gente que entra para a missão, para a igreja, e emburrece. No mercado de trabalho é um gênio, faz planilhas, não é? Planeja, vem para a igreja, ele esquece isso tudo. Eu não sei se acontece aqui com vocês, mas lá na minha igreja é assim. A pessoa não consegue preencher um formulário. Falou, cara, você é um vendedor de uma multinacional, você preenche relatório o dia inteiro. Mas chegou na igreja e ele emburrece. É como se aquilo não fosse espiritual. Meu irmão, tudo na sua vida é espiritual.
Consagre tudo que você tem, que você é, que você faz para o Senhor. Tudo. Consagre a sua carreira, consagre a sua família, consagre as suas finanças, a sua saúde, consagre tudo a Deus. Santifique-se pela obediência à palavra. Sabe, eu acabei nem contando, né? Ali no primeiro princípio da suficiência. Nós chegamos em Picos, a gente, né, plantamos uma igreja em Picos aqui, tem 6 anos. A equipe era de líderes de célula, não tínhamos pastores preparados. Gente assim, sabe, que já cuspia marimbondo, né? Aquele povo que falava rajada de língua estranha. Não tínhamos. Não tínhamos estrutura, não tínhamos prédio, não tínhamos placa. O líder, então, que era eu, nem se fala. Pessoa menos qualificada. Eu era, na época, o pastor que estava assim, com a menor rede, o menor desempenho. Estava vivendo, talvez, uma das piores fases do meu ministério. Chegaram para mim assim, mas você não tem perfil para ser um plantador de igreja. E eu fui obrigado a dizer, é verdade. É verdade. Mas sabe por que eu estou indo? Porque você não está indo. Né? Porque eu sei que tem, não está indo. Então, vai eu mesmo. Nós fomos suficientes. Quem olhou aquela foto não deu nada. E vou te falar, nem a gente também. Mas nós vivemos esse milagre. Quer viver o milagre? Creia na suficiência. Quer viver o milagre? Creia na bênção. Sabe, chegamos em Picos, sabe qual foi a palavra? Vem para cá não. Aqui é cemitério de igreja. Aqui é cemitério de missionário. Aqui ninguém quer o evangelho. Ninguém quer saber de nada aqui. E talvez essa tenha sido a experiência do pastor que me aconselhou essas coisas. Ele disse, olha, você está bem intencionado, mas você não vai dar conta de ficar. Eu já vi muitos chegando e indo embora. Mas nós escolhemos abençoar aquela terra. E nós dissemos, Picos é terra boa. Tudo que plantar vai dar fruto aqui. E aqui eu não só estou dizendo assim, nossas palavras têm poder. E tem. Mas eu não estou aqui pensando apenas uma confissão positiva, mas eu estou pensando, sabe, como Deus vai abençoar algo que a gente mesmo menospreza. De novo, somos cooperadores dele. Se a gente está dizendo que não, ele fala, ok, então já que é assim, fica com o seu não aí. Eu prefiro falar sim para Deus. Eu prefiro acreditar. Eu prefiro errar. Eu prefiro errar, como Pedro errou e andar sobre as águas. Ainda que eu afunde depois, estou nem aí. Estou nem aí. Ele errou. Mas andou na água, amigão. Você já andou? Eu não. Pois é. Ah, se o senhor mandar, eu vou. E Jesus mandou ele, ó. Foi lá doidão. Se amarrou. Abençoe. Abençoe. Para você ver a multiplicação, abençoe. Último princípio. Princípio do compartilhar. Bom, nós somos uma igreja em células, me desculpe. É impossível não ler o final do texto e não achar as células aqui. Organização é fundamental, uma multidão não pode ser atendida sem ordem. E é por isso que Jesus manda, não é, organizar aquela multidão em grupos menores. Grupos menores. É por isso que uma igreja pode ser grande e pequena ao mesmo tempo. Grande para impactar, mas pequena para cuidar, pequena para se importar, pequena para chegar perto, para saber, não é, para se envolver. Bom, princípio do compartilhar. Nós, os discípulos, nós não somos os provedores. Nós não podemos multiplicar o pão, mas a gente pode compartilhar o pão. Nós somos os mordomos. Aquele que tem pão com fartura é o pão da vida. E é Ele quem nos dá o privilégio de distribuir a sua provisão para as multidões. Só que sabe por que muitas vezes a gente não vê multiplicação? Porque a gente vê alguma coisa melhorando na nossa vida, sabe o que a gente faz? A gente esconde. A gente guarda. Com medo de amanhã não ter mais. É o povo que ia lá pegar o maná e queria juntar para mais dias. Estraga. Não adianta. Deixa eu te falar.
tem que ser compartilhado antes de ser multiplicado. A multiplicação só começou a acontecer depois que Jesus abençoou, verdade? E depois o que ele fez? Repartiu entre os discípulos. E não parou aí, porque, imagina, ali já teve uma multiplicação. A Bíblia não explica todos os detalhes, mas ali eram 12 discípulos, eram 5 pães, já teve alguma coisa acontecendo ali. Já rolou uma multiplicação. Agora imagina se os discípulos saíram de lá, esse cestão está cheio, eu vou levar para casa. Eu, hein? Não. Não só as multidões teriam ficado famintas, eles não iam ter visto o milagre. Eles não teriam visto nada. Mas porque eles resolveram repartir, porque eles resolveram compartilhar o que Deus tinha dado para eles, eles presenciaram um dos maiores milagres da história. Eles viram o impossível acontecendo na vida deles. Para multiplicar qualquer coisa na sua vida, reparta com os outros o que você tem de bom. Uma doença na igreja, no meio cristão, é o egoísmo. Nós não podemos ser um drive-thru espiritual. E o pessoal passa na porta da sua missão, passa na porta da sua igreja, passa na porta da sua casa e fala assim, quero um Big Benson, um McFair e um Milk Pass. Não é? É muito triste ver pessoas indo e vindo, sabe, das nossas igrejas, do nosso trabalho, pensando só nelas. Mas eu fico pensando, será que elas não estão aprendendo isso com a gente? Talvez gente que pense como o mundo, farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso aí é só para quem tem mais de 40, tá bom? Eu prefiro um outro adágio que eu aprendi. Mais cristão, quem parte, reparte, fica sempre com a melhor parte. Sempre, sempre. O meu Jesus, o nosso Jesus, disse em Atos 20, 35, melhor é dar do que receber. É melhor dar do que receber. Mas será que a gente acredita? A bênção de Deus é sempre para repartir. Sempre. O pouco abençoado e repartido multiplica mais do que o muito não abençoado e guardado. Parábola dos talentos. Quem guardou, perdeu. Fidelidade bíblica não é manutenção. Não é simplesmente não perder o que Deus te deu. Foi isso que aquele servo mau e negligente fez. Ele não perdeu o talento. Mas como é que Jesus, né, na parábola diz que ele é? Mau, preguiçoso, negligente. Fidelidade, segundo essa parábola, é multiplicar o que Deus te entrega. Multiplicar o que Deus te entrega, não importa o que seja. Em Picos não foi diferente, nós enviamos dezenas de pessoas para Picos. Eu enviei o Igor, que está ali, né, o pastor Igor Kojima. Dá um tchau para a turma aí, pastor, morre de vergonha aí. Dá uma salva de palmas para o pastor Igor, que ele é fera. Monstrinho. É uma pessoa que, na minha cabeça, né, iria me suceder ali na rede que eu pastoreava na época. Ele não sabia disso, mas eu e Deus já estávamos conversando a respeito disso. Né, eu via nele algo. Né, estava aqui orando por Picos, eu vou mandar vou dar o que me sobra. A pastora falou isso aqui. Eu vou dar o que não me faz falta. Não, eu vou dar o melhor que eu tenho. E o Igor era o melhor que eu tinha. Né? Recentemente, lá na nossa igreja em Belo Horizonte, eu sou pastor de uma igreja local da Central, somos 10 unidades na cidade de Belo Horizonte. Eu pastorei a Pampulha, a região da Pampulha com a minha esposa. E ali nós também estava preparando um ótimo líder, um pastor, estava prontinho, maravilhoso. E a sede precisou. E é claro, né, sempre tem uma tristezinha, né, mas a gente, vai filho, está abençoado. Vai abençoar em outro lugar. Porque eu acredito que para ser multiplicado na minha igreja, eu tenho que plantar coisas em outros lugares. Eu tenho que abrir mão daquilo que é meu hoje, para eu colher coisas que só Deus pode me dar amanhã. E não é barganha, porque nós não sabemos em que moeda Deus vai nos pagar. Não é barganha, não tem como barganhar com Deus, ninguém engana Deus. Vou plantar um apartamento, vou colher 10. Isso é bobo. Deus nunca falou em que moeda vai nos pagar, mas Ele falou, o nosso Deus fica devendo nada para ninguém. Nada para ninguém. Minha palavra para vocês
Compartilhem. O DNA que eu falei no início, nada mais é que o nosso intuito de compartilhar o que para nós custou caríssimo. Custou erros, custou perder cabelo, como vocês podem ver, não é? Custou muito, custou dinheiro. Mas se a gente pode economizar isso para você, é nosso privilégio. E eu creio que muito do nosso crescimento vem não só de uma estratégia, mas de um coração doador. De agradar a Deus, de Deus olhar assim e falar assim, mas esses menininhos são bonitinhos demais. Eu não dou conta de não abençoar esses mineirinhos. Não dou conta. Porque a gente está pensando no outro. Nós não estamos pensando em nós. Isso é cristianismo, não é? Para encerrar. Irmãos, eu tenho visto, né, multiplicação acontecer na minha vida pessoal, na minha célula, no meu ministério. Agora, eu preciso admitir que é fácil acreditar na multiplicação quando tudo está indo bem. Quando o salário está em dia, quando não está fazendo 45 graus, né, quando as pessoas respondem ao apelo. Né, eu sei, é fácil, nem precisa de fé para isso. Mas veja bem o que esse texto nos diz. A multiplicação acontece no meio do deserto. A multiplicação não acontece onde tem abundância. Aqui é um texto que mostra que a multiplicação acontece em qualquer lugar. Acontece onde não tem nada. Acontece onde há escassez. Multiplicação acontece em qualquer e todo lugar, no meio da dor, no meio da luta, no meio do luto, no desemprego, na indiferença, na traição, em qualquer contexto ou circunstância da vida. Qualquer um. Não importa. Não importa o que você está vivendo, a multiplicação pode acontecer com você agora. 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 Multiplicação é sempre um milagre. Sempre. Sempre. Agora, quem faz esse milagre é totalmente poderoso, mas também é totalmente amoroso. Ele quer fazer isso. Ele quer nos dar coisas boas. Então, vamos cooperar com Ele. Crendo no princípio da suficiência, crendo e praticando o princípio da suficiência, o princípio da bênção e o princípio do repartir. Eu espero que você viva isso. Né? Aquilo que nós recebemos de Deus muitos anos atrás se concretizou. O Senhor disse para o nosso pastor sênior que nós teríamos um avivamento sem rosto, né? Que não teria uma cara, ainda que ele seja famoso, ainda que ele seja uma pessoa de destaque, e ele é mesmo. Mas é uma igreja, sabe, que nós temos dentro da multiplicação acontecendo, não só porque Jesus está lá, mas tem 12, sabe, tem 12, tem outros ajudando, tem outros fazendo, sabe. Avivamento não é arrepio, não é emoção. Avivamento é você ver uma igreja cheia do Espírito Santo, compartilhando o Evangelho, sabe, com ousadia, vendo pessoas mudando de vida de verdade, e sim, experimentando inclusive crescimento. Sabe, eu espero, né, e eu quero orar, para que isso não pare nunca, né, para que você experimente isso, né, e nós não somos o parâmetro ou a tampa, você não deveria se basear na nossa história ou em histórias mais próximas de vocês, como aqui do Verbo da Vida. Eu espero que vocês cresçam muito mais. Sabe, eu espero que vocês sejam aqueles que envergonhem todos os sábios. Sabe, porque Deus escolheu as coisas loucas mesmo. Deus escolheu os fraquinhos. Deus estava falando com a gente, é comigo e com você. Vamos deixar o mundo de boca aberta. Vamos deixar o mundo ver o poder do nosso Deus. Creia, busque, trabalhe, planeje, invista, viva pela multiplicação. Ou você não quer ser um pai de multidões? Seja um pai de multidões. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, obrigado pela sua igreja, Senhor. Obrigado, Deus, porque ela é sua igreja. Ela é nossa porque a gente está aqui, Deus, mas ela é sua, é a sua noiva. O Senhor arde de ciúmes por ela. Nós não queremos edificá-la. Nós confiamos que Jesus, Ele disse que Ele mesmo edificaria a sua igreja. Oh Deus, e o Senhor nos deu, Pai, uma outra missão, não de edificar a igreja, mas de fazer discípulos. Batizando, ensinando. Oh Deus, e discípulos que fizessem discípulos, que fizessem discípulos, que fizessem discípulos, que fizessem discípulos. Oh Deus, sem parar. Multiplicação. Multiplicação.
Nós queremos, Deus, amar o Senhor acima de todas as coisas. Queremos amar as pessoas como amamos a nós mesmos. Queremos fazer discípulos, porque isso é o maior amor, o amor mais demonstrado possível, levar alguém a Cristo e levá-lo à maturidade na fé. Deus, eu abençoo cada um que está aqui, cada líder, cada missionário, cada membro de igreja, cada pastor, cada missão, cada organização, cada ONG, cada igreja. Oh Deus, assim como eu peço a bênção sobre a nossa igreja lá, em Belo Horizonte, aqui no Piauí, no Maranhão, na Bahia, em Angola, em Minas. Deus, nos abençoa, Deus. Tem um fator, Pai, que nós podemos fazer tudo, podemos plantar e regar, mas só o Senhor pode dar o crescimento. Deus, conta conosco. A nossa parte, Deus, nós vamos caprichar. Nós vamos caprichar, Deus. Nós vamos trabalhar mesmo. Nós vamos plantar como nunca, nós vamos semear como nunca. Deus, nós vamos regar como nunca. Deus, nós vamos crer como nunca. Deus, nós vamos jejuar e orar como nunca. Deus, nós vamos pregar o Evangelho como nunca. Deus, nós vamos nos encher de ousadia como nunca. Deus, nós vamos fazer todas essas coisas. Nós vamos nos derramar sobre a vida das pessoas. Nós vamos nos doar a elas. Mas Deus, faz o seu milagre. Faz o que só o Senhor pode fazer. Deus, convence do pecado. Nos deixa ver, Pai, vidas e mais vidas rendidas, prostradas, transformadas, santificadas, consagradas ao Senhor. Deus, eu te peço aqui, Pai, por uma grande multiplicação. Deus, que verdadeiramente, Pai, o sertão se encha da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. O Deus, que daqui, Pai, não só o sertão não seja a janela 1040 do Brasil, mas o sertão seja o exportador de missionários. Que o sertão seja, Pai, o bastião do Evangelho desse país. Oh Deus, obrigado por esse povo abençoado, povo lindo. Oh Deus, um povo hospitaleiro, um povo que só muitas vezes tem uma fé mal direcionada, mas é um povo, Deus, que quer. Deus, é um povo que está buscando, é um povo que está pronto. As tuas nuvens estão sobre o sertão. Deus, eu creio, Deus, que a oração, Pai, de tantos que já vieram antes, oh Deus, e que bateram nessa terra dura, foram se acumulando no céu, como uma grande nuvem do Senhor, e agora, Pai, está pronto para a chuva cair. A chuva de Deus, a chuva de bênçãos, aquela chuva ceroja, Pai, aquela chuva que traz a colheita consigo. Oh Deus, faz isso, Pai, abençoa cada um aqui. Tempo de fartura, tempo de alegria, tempo de colheita. Oh Deus, tempo de multiplicação, Pai. Eu te peço, Deus, todas essas coisas, Pai. Faz isso, Deus, para que as pessoas reconheçam o Senhor no nosso meio e te deem glória. A Ti, Senhor, toda honra, glória, louvor, poder, majestade, domínio, mérito, crédito, riquezas, a nossa vida, tudo, Deus, tudo nós te entregamos. Faz, Pai, a Tua vontade em nós. É a minha oração, Pai, é a minha bênção sobre esse povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar glória a Deus?